Olá, queridos. Dando continuidade aos nossos estudos de microbiologia sobre vírus, tá? Na aula passada nós vimos histórico, nós estudamos morfologia, caracterizamos os vírus, vimos um pouco de sua classificação, seu ciclo de vida, de como que acontece, tá? Ele vai variar de espécie para espécie, ok? A gente falou também ao final da aula passada um pouco sobre a evolução dos vírus. É um tópico mais extenso que eu pretendo abordar em uma aula separada, até extra também, tá? Porque a gente precisa ver os demais conteúdos. Bom, nós já sabemos que o vírus fora da célula, tá? Ou as partículas virais, tá? Eles não têm atividade metabólica independente, tá? Eles são totalmente dependentes do aparato do hospedeiro, tá? Por isso ele é um parasito intracelular obrigatório, conforme nós já vimos. Eles são incapazes de se reproduzir por processos aí como outros micro-organismos, tá? Como nas bactérias, que são binárias, tá? A reprodução dos vírus, ela acontece pela replicação. Os componentes proteicos e o ácido nucleico viral, eles são reproduzidos dentro dos hospedeiros suscetíveis, tá? Nós já sabemos também, os vírus eles estão relacionados efetivamente com os processos metabólicos das células hospedeiras, né, para produzir novos vírus, tá? Em vez de produzir material novo para a célula hospedeira, tá? Ele se aproveita e produz novos vírus. Vimos isso em aula passada. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre o bacteriófago. Diga-se de passagem, no ensino superior, às vezes é um tópico, um assunto que é deixado de lado, não é muito bem comentado. Só, o bacteriófago é um vírus que infecta a bactéria. Vamos conhecer um pouquinho aqui, tá? Bem como vamos ver também classificação e nomenclatura de vírus animais, tá? E no final eu vou abordar sobre outros tipos infectantes também, além dos vírus, ok? Bom, tá. Os vírus que infectam bactérias, vocês já sabem o nome, são os bacteriófagos, né? Eles foram descobertos aí, gosto sempre de dar o crédito, por Frederick Dwork, é um inglês, tá bom? Lá no Instituto Pasteur. O que acontece? Ele observou umas colônias de bactérias, em alguns momentos, elas eram dissolvidas aí e desapareciam, né? Ocorria ali o rompimento das células, a quebra, a lise, né? Ele observando um pouco mais, tá? Observando mais atentamente, ele verificou, o microfone caindo aqui, um instante. Ele verificou, pessoal, que esse processo, esse rompimento, ele podia ser transmitido de uma colônia, tá, de bactérias ali numa plaquinha para outra, tá bom? Mesmo material aí diluído, proveniente de uma colônia lisada, que havia sido passado por meio de um filtro capaz de reter bactéria, na observação dele, poderia quebrar, poderia lisar, romper a membrana de outras bactérias. Tá? Ele observando isso em laboratório. Aí, o aquecimento desse filtrado destruía a propriedade lítica. Então, a partir dessas observações, Twort ele cautelosamente sugeriu que o agente lítico, né, o agente que dissolvia essa membrana, deveria ser um agente infeccioso e filtrável, não é? Então, ele designou esse agente de bacteriófago, que na prática o nome significa comedor de bactéria, entre aspas, e comedor de bactéria, tá? Então ele concluiu que o agente filtrável era uma entidade invisível, era o vírus, não é isso, tá? Em outras palavras, né? Que parasitava aí a bactéria, ok? Então a gente precisa dar o crédito. Foi mais ou menos assim que foi descoberto os bacteriófagos lá, ainda aí por volta de 1915, né? Um ano depois da Primeira Guerra Mundial, fazendo um paralelo, não é? Bom, e quanto à morfologia aí dos bacteriófagos, tá? Os bacteriófagos, vamos ver mais à frente, têm uma morfologia assim bem variada, tá? Como os outros vírus, eu vou me referir aos bacteriófagos em alguns momentos também de fagos, tá? Bacteriófagos ou fagos, um nome aí reduzido, tá? Como os demais vírus, turma, ele tem o cerne dele, o centro, né, de ácido nucleico desenvolvido,
É, ó, o cerne aqui, o centro dele de ácido nucleico desenvolvido. Ok? O que a gente pode observar? Tá? Ele é envolvido, claro, por um capsídeo. Nós já conhecemos essa estrutura. A cabeça aqui é o capsídeo de natureza proteica, tá? Que protege o genoma, tá? Protege o genoma de quê? De nucleases, de outras substâncias que podem lisar o seu DNA, ok? Pode vir a ser aí deletéria, prejudicial para o vírus. É estranho falar o que é prejudicial para o vírus, né? Mas tudo bem. O genoma do fago, turma, ele geralmente conforme eu já falei na aula passada, não é? Ele é uma molécula de ácido nucleico. Ela vai poder ser um DNA de fita única ou dupla. Olha a exceção aí, tá, pessoal? Ela pode ser linear e ela pode ser circular, ok? Ou também, ele pode ser o DNA ou RNA. O DNA ele pode ser de fita única, dupla, linear ou circular. E o RNA também pode ser linear de fita única, certo? Então, eu já mostrei na aula passada que os vírus apresentam essa exceção como nós a conhecemos. Normalmente, o nosso DNA, que é uma dupla hélice, é uma fita dupla, e o RNA, que é uma fita única, tá? Nos outros organismos, aqui os vírus são uma exceção, tá? Aqui também tem uma exceção no bacteriófago. Nós temos um bacteriófago conhecido como... Será que consigo desenhar? Esse aqui é o... Opa, deixa eu... Esse aqui é o... Cadê? O fago T6. O fago teta 6. Isso aqui é uma letrinha grega, tá? É a nomenclatura. Fago teta 6. Esse aqui é o fago, teta 6, ficou horrível, né? Era melhor eu ter mostrado. Bom, ele é uma exceção. Ele possui 3 moléculas de RNA, elas são lineares e de fita dupla. Uma coisa interessante é que os pares de base, eles diferem uns dos outros. Isso a gente pode falar futuramente, mas enfim, ele é uma dessas exceções, tá? Tem três formas básicas de bacteriófagos, tá? Cabeça icosaédrica sem cauda. Cabeça icosaédrica, nós já sabemos o que é isso na aula passada. Qualquer coisa, dá um pulinho lá na aula passada e revisa essa parte, tá? Uma cabeça icosaédrica sem cauda, cabeça icosaédrica com cauda filamentosa, que é o mais comum, não é? Esse é o mais comum. Deixa eu passar aqui. Tá? Como indicado anteriormente aí, pessoal, como eu falei para vocês, as cabeças icosaédricas de alguns bacteriófagos, de alguns fagos, eles têm um comprimento maior do que a largura. Normalmente, não é? O comprimento deles, vou colocar aqui o mouse, um apontador laser, o comprimento é bem maior do que a largura, tá? O comprimento aqui é maior do que essa largura. E no fago filamentoso, o ácido nucleico ele tem uma forma helicoidal, tá? Tentando voltar aqui. Bom, eu mostrei numa imagem, não sei por que não voltou aqui agora, mas ele tem uma forma helicoidal, tá? Uma forma helicoidal que ela é estendida ao longo do comprimento da sua capa proteica, tá? A cauda do fago ela pode ser muito curta também. Também ela pode ser 4 vezes superior ao comprimento da cabeça. Pessoal, tem um barulho aqui, me desculpem, não sei se está saindo na aula hoje, está difícil. Só um instante. Tive que dar um pause aqui, mas retornei já. Certo? Então, a gente vai conhecer agora aqui uma classificação. Falamos um pouquinho aqui dos bacteriófagos, descoberta. Falamos da morfologia, eu comentei como é que pode se apresentar, que pode ser o DNA ou RNA. E esse DNA ele pode ter uma fita única ou dupla, ela pode ser linear ou circular. E o RNA é linear de fita única, podendo também ser de fita dupla. E eu falei que existe uma exceção, que é o fago teta 6, tá? Que ele possui 3 moléculas de RNA que são totalmente lineares, tá? De fita dupla. Possui 3 moléculas de RNA de fita dupla. Enfim, as formas de bacteriófago eu disse que pode ser uma cabeça icosaédrica sem cauda e uma cabeça icosaédrica com cauda filamentosa, conforme você pode ver aqui na imagem, tá? Uma cabeça sem cauda, tá? Uma região aqui com cauda. E a gente não está vendo aquelas estruturas, que são aquelas
perninhas, que eu vou mostrar numa imagem mais à frente. São estruturas proteicas aí. Bom, o que a gente pode falar sobre classificação e nomenclatura? Vou tentar ser o mais direto possível para ficar mais simples, tá? Pessoal, os nomes comuns dos bacteriófagos, eles não seguem nenhum tipo de regra particular. Não tem regra, é isso mesmo. Existe um comitê, que é o Comitê Internacional de Taxonomia dos Vírus, que é o CITEV, tá? Ou CITEV, tá? Não é? É um comitê. O que acontece? Os nomes, eles são designações ou, como é que eu posso dizer, códigos que é determinado por quem está estudando, tá? Muito embora aí ela serve para necessidade prática do laboratório, tá? Esse é um meio, eu diria que é um meio até casual, não é? Casual de você nomear essas entidades infecciosas, tá? Como eu disse, existe um código, não é? Um comitê, na verdade, que é o Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus, que é para dar nome aos organismos, tá? E ainda tem um subcomitê de vírus bacterianos, tá? Que trabalha aí na classificação de bacteriófagos. Normalmente o que acontece? As famílias de vírus bacterianos têm os nomes terminados em eu vou falar como se escreve. Viridae, tá? Viridae. A pronúncia é viride, tá? Viride, ok? Então, as famílias de vírus bacterianos, assim como na nomenclatura, tá? Na taxonomia dos outros grupos também, as famílias têm o nome viride ou viride, tá? O correto viride, que é aprovado por esse comitê. E a gente vai, é o que eu estou evidenciando para vocês agora aqui na imagem, tá? As famílias de vírus bacterianos. Mas a gente está falando exclusivamente de vírus bacterianos ainda, tá? Como é que está agrupado aí? Eles estão agrupados conforme diferenças morfológicas da composição química. Por exemplo, aí esses vírus estão entre parênteses, tá? A gente pode verificar que a família Cystoviridae, ela está aqui, ó. Essa famíliazinha aqui, que ela tem só um Fi6, esse aqui é uma letrinha grega Fi, tá? Essa família, ela só tem um vírus. Só tem uma espécie de vírus. A maior família aqui é a Sifoviridae. Sifoviridae, temos os vírus lambdas, que são os mais comuns. Tem aí cerca de 1.200 espécies, 1.200 membros. É bem complicado eu falar espécie, tá? Eu vou falar membros, tá? Tem 1.200 membros. Ou seja, essa aqui é a maior família, Sifoviridae. Olha, a gente está falando de famílias de bacteriófagos, ok? Tá? E a menor, que são os Cystovirides, tá? O exemplo aqui é o Fi6, tá? E aqui o vírus lambda. E aí tem vários desse tipo, o lambda T4, T6, o lambda T800, exatamente, tem esse vírus, T800, é uma referência direta aí ao Exterminador do Futuro, ok? Certo, pessoal? Olha só, mais de 90% dos vírus, eu creio que até mais de 95% dos vírus, tá? Que são conhecidos, que infectam bactérias, eles vão pertencer a uma das 3 famílias dos bacteriófagos com cauda longa. Ou seja, isso aqui representa cerca aí de 5 ou 3%. A maior parte, dependendo desse percentual, né, 95%. Os outros 5% são esses aqui, ok? Tá? A maior parte das famílias são fagos aqui de cauda longa, que são os Sifoviridae, tá? E os Mioviridae. Só um instante, turma. Hoje está difícil para gravar. Agora foi a Kira que subiu aqui. Vamos lá. Ok? Então, essas são as famílias mais abundantes. Vou chamar aqui a atenção para outras famílias, tá? Aqui tem os Podoviridae, os Corticoviridae, os Tectoviridae, os Plasmaviridae, tá bom? Você percebe que todos têm essa designação, essa terminação viride, tá? Então a gente vai utilizar esse aqui. Aí você deve estar olhando, nesse momento, tem uma classificação geral. Lembra que os vírus, como estrutura, eles podem ou não apresentar-se com envelope ou envelope viral? Pois é, nós temos aqui os não envelopados, olha só, não envelopados, e nós temos os envelopados.
tá bom? Ou seja, não tem envelope e tem um envelope. O que é esse DNA FD? DNA fita dupla. Esses vírus, tá? E os cifovíridos, todos têm DNA fita dupla. Mas aqui, como eu disse, tem uma exceção. Tem um vírus, tá? O vírus, ele pertence a essa família e ele apresenta-se de uma forma... ele tem RNA, mas ele faz parte dessa família de não envelopado, que é o vírus T6. Ele faz parte do cifovírus, mas isso é uma longa história. Bom, o que a gente tem que saber aqui é que existem vírus não envelopados e envelopados, tá? Como exemplo aqui de não envelopados, vírus de DNA de fita dupla, o mais abundante são os cifovíridos, mais de 1.200 espécies, mais de 1.200 membros. E como vírus envelopado também com DNA de fita dupla, vírus envelopado com RNA de fita dupla, temos aí o cistovírido, tá? Que é o grupo com menor número de membros, ok? Aqui nós temos vírus com DNA de fita única, esse FU de fita única, e RNA de fita única, também só um membro, que são os leviviridae, tá? Ou leviviridae, ok? Isso aqui significa DNA de fita única, RNA de fita única, tá bom? Depois a gente vai comentar em aulas posteriores, comentar sobre esses vírus aqui, quem faz parte desses grupos, dessas famílias aqui, que é bem extenso, tá? Olha só, isso aqui, para você ver que nem todo bacteriófago tem aquele jeitão de robozinho, né? Olha só esse bacteriófago aqui, ó, é um inoviridae. Ele é bem comum e é tipo fita dupla aqui. Aqui é a estrutura do vírus, ok? Pessoal, a gente tem existem outros processos de classificação na estrutura, tá? Para dar o nome para esses vírus, de acordo com outros critérios, etc., que eu não vou abordar aqui, tá? Mas é necessário que vocês saibam que existam também outros critérios de classificação dos vírus, ok? Bom, entrando numa parte agora que é a morfologia, tá? De vírus animais e plantas, eu vou abordar só a parte de animais, tá? O vírus de plantas a gente não vai trabalhar aqui, tá? Os vírus de animais e plantas, eles não possuem uma forma, essa forma aí bem característica, familiado, parecendo um robozinho, né? Os girinos ali, né? Eu lembraria até isso, como alguns bacteriófagos, alguns. Em vez disso, eles irão variar de tamanho, de forma, tá? E o fato do tamanho, a morfologia, são propriedades exclusivas e características de cada grupo de vírus, ok? Tá? Além desse cerne de ácido nucleico que fica aqui no seu interior, tá? Nós já falamos de estrutura aqui. A maioria dos vírus animais e muitos vírus vegetais, eles possuem um capsídeo proteico que é envolvido por um envelope que é constituído de lipídio, proteína, carboidrato, tá? Tá. Normalmente, turma, os vírus de plantas com simetria helicoidal, eles são mais assemelhados a bastões, tá? Os agentes, sabe, o vírus do tabaco, tá? Aquele primeiro que nós vimos na aula passada, ele parece um bastãozinho, tá? Os agentes etiológicos do sarampo, por exemplo, também é bem parecido com ele. O agente etiológico do sarampo, da cachumba, da influenza, da raiva, possui também aí uma simetria helicoidal. Tá? É uma característica comum aí em ambos. Mas além desses vírus que apresentam simetria helicoidal, tá? Ou icosaédrica, tá? Existe também vírus animais e de plantas que possuem uma simetria indefinida e complexa, tá? Esses vírus eles têm ácido nucleico no cerne, tá? E eles não possuem nenhuma estrutura envolvendo o ácido nucleico, tá? E é envolvido aí por várias membranas, exemplos do arbovírus, o retrovírus, o adenovírus, que vimos também na aula passada, tá? Bom, nós sabemos que esse envelope ele possui projeções aí na superfície, elas também são chamadas de espículas, tá? E tem uma constituição que é glicoproteica. Essas projeções elas
elas são importantes na fixação dos vírus às células, conforme nós já vimos lá, não é? Ok? Alguns vírus não apresentam essa camada, tá? Existe uma questão, pessoal, que a inatividade de alguns vírus, ela pode ser então ativada, ela pode ser ativada e inativada por alguns solventes, tá? Só que isso é um processo extremamente complexo, porque a capacidade de produzir um novo pacote para construir novos vírus, para infectar novas células, é maior do que o que acontece com a destruição dessas estruturas. Daí uma das questões da dificuldade também de ter um fármaco eficiente para combater as doenças virais, por exemplo, como o vírus da AIDS, tá? Ah, tá. Uma coisa importante também, não é só porque o vírus tem RNA que ele é retrovírus. Alguém perguntou isso aqui para mim mais cedo. Professor, o vírus não, ele tem que ter uma enzima que é a transcriptase reversa, que a gente pode comentar disso também. Não é só porque ele tem o RNA que ele é retrovírus não classificado, são outros critérios, tá? A gente tem os vírions, claro, já falei para vocês, não envelopados, que é como se fosse o vírus nu também, tá? Ele não tem aquela membrana ou da membrana da célula que ele infectou ou seu próprio envelope viral, tá? Nesse caso, então, o vírus fora da célula ele é inativo, ele não tem capacidade de infectá-la, tá? Bom, independente de possuir ou não envelope viral, a maioria dos vírus possui formas simétricas, tá? Boa parte deles tem simetria, tá? Olha só, existem muitos esquemas de classificação para um vírus animal de planta que se é utilizado, tá? Eu destacaria que um dos primeiros métodos de classificação, ainda também em uso, tá? É baseado no tipo de hospedeiro que eu já falei na aula passada. Tá? Normalmente, por exemplo, o vírus da cólera suína, o vírus da influenza suína, vírus de praga de aves, vírus do mosaico do pepino, vírus do mosaico do tabaco, etc. Tá? Essa é uma classificação genérica que hoje também é utilizada. Um outro esquema que também tem é baseado na atividade do vírus pelo tecido. Tá? Acho que eu não falei isso na aula passada, mas vou falar agora. Por exemplo, um vírus que se fixa à célula nervosa, a gente chama de vírus neurotrópico, tá bom? O vírus da AIDS pode ser um vírus neurotrópico também. Aqueles específicos aí para pele, etc., o tecido da pele mesmo, a gente chama de dermatrópicos. Enfim, é uma denominação mais genérica, mas eu não poderia deixar de falar. Tá? E quanto à classificação dos vírus, pessoal, os vírus animais, tá bom? Aqui a mesma questão, turma, a mesma questão hoje. São vírus não envelopados, vírus envelopados, vírus não envelopados com DNA fita dupla, vírus com RNA fita dupla, RNA fita única, DNA fita única, RNA fita única, são as exceções, tá bom? Vou já comentar sobre esses grupos aí, tá? Essas famílias, ok? As características físicas, químicas, biológicas dos vírus, elas são utilizadas pelo Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus. Nós vimos lá que em bacteriófago tem um subcomitê, né? Aqui não, ele não tem subcomitê não. É o comitê mesmo internacional para classificar os vírus. Assim como os vírus bacterianos, tá? Os vírus animais, eles têm uma parte que também é uma parte da sistemática viral que, diga-se de passagem, é um pouco mais complexa, tá? E boa parte deles são simétricos. O nome também aqui vai terminar em viride, claro, tá? Os nomes das subfamílias terminam em virine, tá? Virine, tá? V-I-R-I-N-A-E, virine, tá? E aí o gênero e espécie sempre termina em vírus, tá bom? Como exemplo, coronavírus, tá? Arbovírus, etc. Tá bom? Então a família Viride, a subfamília Virine com N e o gênero e as espécies aí sempre termina com hífen vírus, tá? Bom, os prefixos aí das famílias, eles têm descrições e características semelhantes, tá bom?
Por exemplo, para ficar um pouquinho mais claro, os picornavíridae, tá? Os picornavíridae, perdão, são os picornavíridae. Tá? Esse pico é de pequeno, tá? Se refere ao RNA dele. Por isso, picornavíridae, ok? Outro também, poderia dar exemplo, pensar aqui em o epandinavírus ou hepadinavírus, tá? Esse EPA é de fígado, tá? É um vírus de DNA, ele tem DNA de fita dupla, esse vírus, e ele causa doença no fígado, tá? Enfim, outras denominações de famílias aí se referem a origens históricas, tá bom? Por conta disso. Citei aqui o caso do hepadinavírus, tá? O EPA de fígado, e o picornavírus, picornaviride, tá? Ok? Então, a gente está visualizando aí, aqui nessa nossa imagem, é um esqueminha das famílias de vírus que infectam vertebrados, tá? Eu destaco que esses diagramazinhos aí, esses desenhos, eles têm a mesma escala, tá bom? Pessoal, releve esse barulho, esses aí são os meus papagaios. Bom, eu não vou falar de classificação vegetal, tá? Em uma outra aula a gente pode falar sobre isso. Mas o que a gente pode observar aqui? Olha só. Como não envelopado, a gente tem aqui os Papovaviridae, tá? Aqui são os papilomas aqui, papilomas de Schott, tá? Os Adenoviridae, tá bom? Os Iridoviridae, esses aqui, diga-se de passagem, são um dos maiores grupos, tá? Eu tenho outros grupos aqui de DNA também de fita dupla, só que envelopado, que são os Poxviridae, tá? Esse Pox aqui é de retraído, tá? De estrutura retraída, tá? Ele se refere ao material genético deles, tá? Os vírus de herpes simples, que são os herpesviridae, tá? E aí que nós temos RNA de fita dupla, tá? Como os reoviridae, tá? Os caliciviridae, olha os que eu falei para vocês, os picornaviridae, não é? Nós falamos aqui que são os polovírus humanos, tá? Os parvoviridae, tá bom? E aqui nós temos uma família bem especial, bem conhecida aqui, que contamina a nossa espécie também, nosso grupo. Como destaque aqui, os coronaviridae, tá? Os coronavírus aqui, tá? Fazem parte dessa família aqui. É um grupo de vírus com RNA de fita única, tá? Os coronaviridae. Eu destacaria também aqui os retroviridae, tá? Como aqui o vírus da AIDS também, os raboviridae, os rhabdoviridae, tá? Os paramyxoviridae, os ortomyxoviridae também. Ok, uma série de famílias. Aqui são as principais, pessoal. Esse aqui, juntamente, tá? Esse aqui quem? Esse grupo aqui de famílias, eles constituem a maior parte das famílias de vírus que infectam os vertebrados, juntamente com esse grupinho aqui, ó. Certo? Isso aqui são os grupos perigosos, tá? Mas aqui todos são vírus que infectam vertebrados, que causam algum mal de alguma maneira, de alguma forma. Ok? Bom, nós temos vários vírus, pessoal, que poderia destacar aí também. A gente poderia destacar outros vírus, só que é um grupo tão variado, a gente teria só a aula de classificação e, é claro, eu desmembraria essa aula, destacaria tópico por tópico, mas a intenção não é essa, porque a gente, dentro da microbiologia, a virologia é extensa e a gente precisa ver outros assuntos da microbiologia, certo, turma? Bom, aqui um tópico bastante relevante, tá? Nós já sabemos que os vírus, fora de uma célula, ele não contamina, ele é inerte, tá? Não tem atividade. Nós temos aí agentes infecciosos que são semelhantes aos vírus. São os vírus-like, né? Semelhantes aos vírus. Enquanto eu estudava doença de planta, de animais, foi descoberto que alguns agentes infecciosos, que são denominados de viroides, tá? São os viroides, e os prions, ou prions,
vou já comentar a diferença. E os virusoides? Eles possuem alguns atributos de vírus também, tá? Entretanto, aí a estrutura dessas partículas, ela é muito diferente dos vírus, por isso que eles têm nomes próprios, tá? Os viróides, eles são agentes infecciosos, tá? Bem menores aí, é um grupo bastante conhecido. E uma observação, é um grupo encontrado apenas em plantas, tá? Eles acometem apenas plantas. Ah, que alívio, né? Tá? É importante aí nas culturas, tá? E eu posso citar como exemplo vírus que eu já conheci em campo também, tá? Observando aí algumas plantas em campo, que tem o vírus aí do tubérculo da batata, tá? Do Ixocortius sutros, tá? É um vírus que causa tumores na batata, tá? O vírus do pepino também deixa o pepino cheio de buracos, tá? Enfim, ao contrário dos vírus, os viróides eles não possuem capa proteica, tá? Alguns viróides só têm o RNA circular e pronto, é isso, é uma partícula mesmo infecciosa, é um agente infeccioso, é uma partícula mesmo, tá? E os pares de base nucleotídeos são bem pequenininhos, aí entre 170 a no máximo 380 nucleotídeos, tá? Pelo menos os que eu conheço, tá? São no máximo 380 nucleotídeos. Apesar desse tamanho aí pequeno, eles replicam-se de espécies de plantas em uma velocidade incrível, tá? Capaz de contaminar as plantas em uma velocidade incrível, tá? Mas até agora eles não são capazes de codificar as próprias proteínas, tá? Diferentemente de alguns vírus, né? Eles codificam suas próprias proteínas utilizando a maquinaria do hospedeiro, tá? Alguma parte das proteínas ele codifica sozinho, tá? E a outra parte ele utiliza toda a maquinaria do hospedeiro. Aqui não, tá? A gente não sabe como que os viróides causam a doença. Não está bem estabelecido isso, não. Como é que acontece essa habilidade de atuar junto com o RNA mensageiro para causar os sintomas? Isso não é bem claro, tá? Diferente, os viróides tem uma diferença para os virusoides que basicamente os virusoides eles são iguais aos viróides. A diferença se dá pelo fato de que os virusoides só se multiplicam se a célula estiver infectada, contaminada simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, concomitantemente, por algum tipo de vírus. Então essa é a principal diferença entre virusoide e os viróides, tá? Para os virusoides, a célula precisa estar contaminada ao mesmo tempo por algum tipo de vírus, ok? Então essa é a diferença. Então aqui são partículas infecciosas, são agentes infecciosos. E os prions, ou os prions, tá? O que são os prions? Em inglês, tá? A tradução seriam partículas proteicas infecciosas, tá? Professor, tá ao contrário aí. Não, é porque tá em inglês mesmo, tá? Mas são partículas proteicas infecciosas, abreviação, tá? Bom, várias doenças aí são transmissíveis, elas são transmissíveis e tem um curso que eu diria devagar, progressivo, tá? Causados por prions. Uma doença característica, tá? Inclui aí o curu, tá? Creutzfeldt de Jacob, tá? Que é a doença da vaca louca, tá, pessoal? No homem, que causa Creutzfeldt de Jacob, e em bovinos também, e a scrap, tá? É uma doença de carneiro. Bom, existe aí essas doenças são que essas partículas infectantes causam, tá? Elas são causadas por esses agentes, tá bom? Tem umas propriedades que são bem interessantes nos prions, pessoal, que algo que é bem comum neles é a alta resistência aí à radiação ultravioleta e calor, tá? Eles têm aí uma alta resistência à radiação ultravioleta e calor, tá? Como eu disse, são os prions, tá? As partículas infecciosas, eles parecem eles não possuem ácido nucleico, tá? É uma proteína, o único componente deles é uma proteína, tá bom? Uma proteína, então, interessante, né? A gente não pode nem dizer que é bem uma forma de vida, tá? Mas, pessoal, porém, entretanto, como os vírus, eles reproduzem dentro de célula. É possível que as proteínas dos prions,
que são proteínas, elas sejam codificadas por um gene encontrado no DNA do hospedeiro anormal, tá? Tem essa hipótese, tá? É meio uma hipótese, não é comprovado isso, mas é provável que essas proteínas dos prions, elas são codificadas de um gene que está dentro do hospedeiro, tá? Normalmente dentro do hospedeiro, ok? Pessoal, essa era a aula de hoje. Eu queria falar um pouquinho, abordar esses temas com vocês, que faltou, não é? Falar de bacteriófago, a gente falar um pouquinho de classificação. Na aula passada nós já vimos morfologia, histórico, ciclo de vida do vírus, tá? E só para lembrar, vocês estão lembrados lá que como que se dá, eu mostrei naquele diagrama, como que se dá a infecção de um vírus lá nas 5 etapas, eu coloquei na ligação ou a dissorção, a entrada, a replicação do genoma, tá? A montagem e a liberação. Essas etapas, elas serão semelhantes para todos os vírus, só que terão ali suas especificidades, proteína de ativação, etc. em cada um. Tá? Então a aula de hoje era isso. Nos vemos em breve. Até logo. Tchau.